Fruto disso aí, o comando achou por bem dar uma segurada e fazer um planejamento de uma missão que já estava para sair, que é a Operação Beatriz. Ele antecipou a data, né, dessa missão. E isso era dia 22, no dia 20. Quando foi dia 22, foi acionada essa missão. Uhum. Então, a gente não tinha característica nenhuma ainda do terreno, das instalações. A ECANF 5, passada, ela conhecia o terreno. Eu, como era operações da ECANF, entrei em contato com até o comandante Bragança, que era o comandante dessa ECANF. Ele me passou uma planta baixa das possíveis casas de 2 andares, né, que a gente podia ocupar. E foi onde foi a nossa base. E a gente começou a planejar para entrar, né? Fizemos uma maquete de entrada, esse negócio todo, e nos preparamos para essa missão. Até que, nessa mesma noite do dia 22, nós recebemos uma visita à incorporação do OPAS do Exército. Então, nós éramos 3 equipes de operações especiais, 2 do Exército e 1 fuzileiro. E nós tínhamos 3 viaturas. E aí a gente começou a fazer um planejamento ali superficial, rápido, de como seria a entrada, cada equipe ocupava, porque a gente não teve tempo de ensaiar. Uhum. O ensaio estava na nossa cabeça. Vamos entrar aqui, ocupa aqui, tal. E cada a apresentação era cada equipe isolada, porque a gente não teve tempo de ensaiar. Quando foi 3 horas, começamos o deslocamento do comboio. Isso na madrugada. Na madrugada, do dia 22. Madrugada dia 22, 3 horas da manhã, começamos o deslocamento. A hora H era 3h30, 3h40. Essa hora, não, eu acho que a hora H era 3h30, 3h40. E partimos para lá. E a infantaria toda vinha nos outros blindados. Só que a infantaria só ia alagar a favela, que é a Cité Soleil, depois que nós ocupássemos os pontos para poder dar cobertura para a infantaria, para poder a infantaria varrer o terreno. Só para pegar um adendo aí, Cité Soleil é a maior favela do Haiti. Do Haiti, a favela mais braba. Então é cerca de mais ou menos 300 mil habitantes, certo? Muita gente armada? Muita. Então o que acontece? Vou fazer algum comparativo aqui com o Rio de Janeiro. Complexo da Maré. Ela é dividida ali, basicamente, linha amarela, certo? Então, um lado está a Vila do João, Vila do Pinheiro, do outro lado está ali Nova Holanda, está a Baixa do Sapateiro, etc. Aí, voltando lá para o Haiti, Cité Soleil era mais ou menos dessa forma, é uma favela plana também, dividida por uma rua principal, que eu coloquei aqui como a linha amarela, certo? Então, de um lado era Druelá e do outro lado Ibuenef. Certo? Então, ao sul ficava uma base nossa, que é a base um ponto forte, e ao norte ficava um ponto forte do Exército. Mas ali no meio não tinha nada. No meio era terra de ninguém. E não podia fazer patrulha a pé, era só patrulha motorizada e blindada. Entendeu? E essa favela Buenef, tropa nenhuma ainda tinha entrado ali, nem a polícia haitiana tinha entrado naquela posição. Nós éramos os primeiros a entrar ali. A gente precisava dominar aquela área ali. Então, quando nós partimos, a infantaria ela foi para o ponto forte 21, que era o ponto forte que ficava mais ao sul, e aguardando o nosso já para poder eles avançar. Foi por volta de 3h30, 3h40, nós entramos na favela como de assalto, e nós entramos com força, com a T4. Para abrir as brechas, né? Isso. Lições aprendidas, né? Isso foi uma decisão do Exército, nós cumprimos, ele era o mais antigo. E nós não sabíamos a distância que nós íamos iniciar o primeiro tiro, né? Nós sabemos que uma granada do AT4 ele precisa de mínimo ali 25 metros para as aletas abrirem para poder ao acionamento, né? Então nós tivemos nega em alguma dessas aí, porque teve obstáculo ali que estava menos do que 25 metros. Então, tinha 2 posições do Exército à frente e uma posição nossa à retaguarda. Então, nós fomos recebidos com tiros, né? Troca de tiro, foi a manhã toda com troca de tiro. E eu não podia, eu estava coberto abaixo, que eu era atirador,
Eu só podia desembarcar depois que a situação tivesse ocupada, que eu pudesse subir juntamente com o Babu para assumir a posição de tiro. Uhum. Só que não teve janela pra gente. Não teve janela pra gente, não tinha cobertura, não tinha como dar cobertura, né? Que a troca de tiro foi intenso mesmo. A MAG cantando, os atiradores do Exército trocando tiro. E as equipes nossas conseguiu desembarcar e se abrigou para poder ocupar a posição, para poder abrir o portão para que a gente pudesse entrar, né? Esse dia foi uma noite de sanhaço. Foram mais ou menos 9, 10 horas de combate. Nós tivemos uma baixa real da infantaria nossa. O guerreiro, graças a Deus, não morreu, né? O capacete segurou o projétil, né? Atingiu a cabeça dele. Atingiu, mas não chegou a ir a óbito. E aí a óbito. Mas tu imagina o sanhaço nosso, ali com os rádios, fala assim, baixa real, e a gente não sabia quem era essa baixa real. Aí depois que a gente começou a tranquilizar, ele foi pro hospital, mas já está bem. Então, isso é uma imagem que não sai da minha cabeça. Porque esse foi o primeiro combate real nosso. Entendeu? Então, nós chegamos lá 3 e pouco da manhã, nós voltamos, era por volta das 13 horas da tarde, entendeu? Sem alimentação nenhuma, café, nada, almoço, nada. Então, esse foi o nosso primeiro confronto real. Mas o senhor conseguiu tomar a posição? Tomamos, ocupamos a posição. Depois que a gente estabeleceu, que o Exército conseguiu abrir a brecha lá no local deles. Uhum. E a viatura deles chegou mais próximo e ele ocupar a posição, aí ele conseguiu dar cobertura para a gente desembarcar, assumir a posição para que a infantaria depois ocupasse, né? Por volta de 5 horas, mais ou menos, 4h30, 5 horas, a infantaria começou a alagar. E por volta das 7 horas, mais ou menos, outra tropa, se não me engano, de outro país, que ia entrar na rua principal ali, né? Foi que ele conseguiu, a gente conseguiu dominar a favela. Né? A favela. Conseguiram capturar? Dominamos, mas não ocupamos. Porque a ideia inicial ali era fazer uma ação de presença em resposta ao que aconteceu. Porque aquela missão ali de dominar, de conquistar aquela favela era uma missão futura. Entendeu? Então ali era uma resposta do que aconteceu. Entendi. Que eles tomaram a viatura do Uruguai. Do Uruguai. Então Uruguai ou Paraguai? Uruguai. Então foi uma resposta da ONU, vamos dar uma resposta. E foi uma resposta rápida e que sofreu um baque. Entendeu? Aí daí em diante a gente começou a fazer um planejamento, até que a gente conseguiu entrar na favela, montamos um ponto forte lá dentro, ponto forte o Maitá, batizado como Maitá, Riachuelo, ponto forte Riachuelo, e daí a gente começou a dominar a favela. Foi tomado tudo pela tropa brasileira, né? Ali era tropa nossa, ali era território nosso, entendeu? Boa Nível ali era a área da Marinha, a área do Corpo Fuzileiro. Então, nós fizemos 3 pontos fortes ali. Ponto forte Paissandu, que esse ficava ao sul. Aí, ocupamos a Druelar, aí fizemos o ponto forte o Maitá. E depois, por último, o ponto forte Riachuelo. Entendeu? E o interessante é que quando eles souberam que a gente ia começar a ocupar, eles passaram a destruir toda a casa que tinha 2 andares, para a gente não ocupar como atirador. Porque sabiam que tinham atiradores. Sabia. Então, os caras são... Os caras têm um poder de combate... a maldade deles é muito maior do que a capacidade de planejamento, entendeu? Uhum. Eles são muito... trabalham simplesmente não vou falar covardia, que é uma palavra meio pesada, mas eles trabalham de uma forma sem conhecimento de causa, mas eles surtiu efeito o planejamento deles, né?